Boa tarde. Entrando aqui ao vivo. Vamos lá. Aguardando aqui uma live inusitada sobre um tema muito bom, descobrindo a nova identidade após a chegada dos filhos. Um horário atípico, mas estou aqui para falar sobre esse tema muito intrigante, recorrente para muitas pessoas. Boa tarde, esperando assim as pessoas entrarem. Eu tô aqui, vou olhar aqui aos pouquinhos, mas eu tô de frente aqui para o YouTube. Tô logada no YouTube, aí nos comentários e no meu Insta tem o login, se quiser entrar por aqui, mais fácil de comentar, a imagem está boa, mas pode assistir daí também. Vou ficar aqui mais de frente, tá? Quem sou eu agora, né? Descobrindo a minha nova identidade após a chegada dos filhos. Esse tema, ele me intriga muito, porque eu acho que muitos de nós, quando temos filhos, nos perdemos nessa identidade, né? A nossa identidade antes de ter filho e essa nova identidade que nasce com a chegada do filho. A paternidade e a maternidade são, sem dúvida alguma, um dos marcos, né? É um ritual de passagem na história de pais e mães. É uma virada de chave e vocês já devem ter ouvido falar que quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe, nasce uma nova identidade. E bastante desafiante, é muita transformação, traz muitas alegrias, é um momento muito novo, mas também traz desafios únicos, como a nova forma da gente se ver, né? A nova forma da gente se encontrar no mundo, exercer a nossa existência, eu falo, né? Como que a gente faz, né, quando chega, né, os filhos e a gente se perde naquelas funções. Eu escuto isso muito, né, dos casais, das mulheres, dos homens, porque por mais que a gente se programa, e a maioria não se programa, o filho chega e é sempre muito mais do que a gente planejou, né? Eu falo que as funções vão chegando, vão crescendo, vão aparecendo e a gente vai abraçando e a gente vai se perdendo. E isso, quando eu falo que a gente vai se perdendo da gente mesmo, como pessoa, porque aquela identidade, ela ocupa um espaço tão grande na nossa vida, função, educar, cuidar, né? Cuidar do filho, alimentar, trocar fralda, a rotina muda, que eu vou me esquecendo de mim. Não dá para a gente antecipar, né? Não existe como um preparativo, dá para ter algumas informações que ajude, mas a gente aprende, eu sempre falo que a gente aprende a nadar depois que cai da piscina. Eu estou aqui no YouTube, tá? Para quem quiser entrar no meu YouTube, eu estou no meu YouTube. Também aqui, agora eu vou começar a fazer as lives pelo YouTube. Então,
A vida transforma e a gente não consegue antecipar, porque a gente não sabe o que vem. Pode vir um livro, by the book, pode dizer tudo o que vai acontecer, que a gente não vai conseguir estar preparado. E aí, antes do filho chegar, os nossos dias, né? Eu e o meu parceiro, ou você e a sua parceira, quem é homem que está aí assistindo, a vida fluía, né? Entre vocês, a rotina, vocês tinham uma rotina. Teve um ajuste quando vocês se juntaram. Tem gente que já pega o pacote completo, né? Porque às vezes engravida e quando já está morando junto. Mas teve um ajuste dessa vida de solteiro que quando vocês se juntaram. Que a gente sabe que às vezes é fácil e às vezes não é. Novas rotinas, novas negociações, e a engrenagem começa a rodar, e aí o filho chega, e aí uma nova negociação deveria acontecer. Só que quando só tem vocês dois, tudo gira numa negociação muito fácil entre vocês. É fácil? Nem sempre. Porque é o teu desejo, o meu desejo, a minha academia, as minhas coisas, o meu estudo, o meu trabalho. É muito mais fácil de organizar essa rotina, não é? E quando o filho chega, a gente vai deixando e abrindo mão das nossas coisas individuais. O que é natural, principalmente para quem é mamãe aí que está me ouvindo. A gente chega, o filho chega, está amamentando, à noite sem dormir, você está cansada. A gente se prepara ali para uns 6 meses de sufoco, né? Eu digo que é mais, mas tá bom. 6 meses e a gente meio que, eu vou abrir mão de algumas coisas, eu vou parar a minha vida, e aí, assim, a prioridade realmente passa a ser aquilo, né? A chegada, a adaptação, e é muito gostoso, e é muito bonito. Só que, quando eu entro nessa jornada e eu realmente assumo que aquele papel, aquilo tudo é meu, e eu vou esquecendo do que eu gostava, do que eu fazia, eu começo a me perder, que é o que acontece com muita gente. Essa responsabilidade grande de cuidar de um ser, de cuidar do nosso filho. Eu vou abrindo mão dos meus hobbies, dos meus interesses, das coisas que me davam prazer, que me davam autocuidado. E a responsabilidade, né, que clama com esse filho, ela não é a responsabilidade só de manter o bem-estar físico, né? Mas também de moldar o mundo emocional do bebê que está ali, o mundo intelectual, então a gente tem que dar estímulo. Você se vê como um professor, um enfermeiro, um protetor, entre outros e outros papéis que exigem de você, né, exigiu de mim, diferentes facetas da sua personalidade, e muitas delas que você não sabia, a gente não nasce sabendo. Então, eu brinco que quem me ensinou a cozinhar foi meu filho, porque eu não sabia cozinhar. Quando eu casei, o meu marido que cozinhava, estou no grupo dos privilegiados, e eu não sabia fazer nem purê de batata. Não sabia mesmo, de verdade. E quando eu me vi com meu filho tendo que introduzir alimentação, papinha, e eu precisava aprender, a primeira vez que eu fiz um purê de batata para ele, eu simplesmente cozinhei a batata e amassei no garfo. Ele não comeu, né? Ele cuspia tudo, e aí eu mostrei pro meu marido e ele falou, mas não é assim, eu não sabia que tinha que botar leite, eu não sabia que tinha que temperar, eu não sabia nada. E eu fui aprendendo, e aí eu comecei a aprender por ele. Então essa faceta minha, hoje eu cozinho muito bem, tá? Então essa faceta minha que estava ali adormecida, nasceu junto com a mãe. Eu acho que se meu filho não tivesse nascido, eu não sei se eu teria aprendido a cozinhar. Ele foi o grande motivador. Então, todas essas novas facetas vão surgindo ali com o filho, né? Eu descubro que eu gosto de brincar, eu não sabia que eu gostava, a gente reconecta com a nossa criança, também as coisas que a gente não gosta, e a gente precisa aprender porque não tem para quem delegar. E como é que faz para reconciliar, né? Porque vai passando o tempo, e eu tô ali, né? Que a criança é demanda sem fim, e a gente vai se envolvendo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, as etapas vão mudando, eu vou tendo que aprender outras formas, né? Quem aí já não, né, comprou livrinho, as etapas do desenvolvimento do bebê, as etapas do desenvolvimento infantil, e todas aquelas fases que vão chegando, e elas são sem fim. Eu tô com um aqui de 17 anos,
E há 2 anos, mesmo sendo psicóloga, eu tive que voltar a entender o que é ser adolescente, embora eu saiba e tenha estudado e sempre atendi adolescente lá atrás, me especializei, eu olhei aqui e falei assim, meu Deus, deixa eu atualizar meu mundo, bem-vindo ao mundo da adolescência. Então, isso vem há 17 anos, é a desmama, não desmama, tudo isso vai te envolvendo naquelas funções e a gente vai também dando conta que tem coisas que eu faço com mais facilidade, tem coisas que me trazem mais sofrimento. Desmamar, para alguns, é muito difícil. Desfraldar. E essas mudanças não é um processo que vai acontecendo do dia para a noite, elas vão caminhando na vida e a gente vai se esquecendo da gente. Muitas pessoas, talvez alguém que esteja aí me ouvindo, viveu um luto. E isso é bem recorrente. Quando chega o filho, eu preciso viver um luto, tá? De ter aberto mão de quem eu era. Né? Isso numa maneira mais ampla. Né? Muitas partes da minha identidade foram desaparecendo com as demandas da parentalidade. Ó, estão vendo aqui, ó. Bebê de 6 anos por aqui, mudei de país, sem rede de apoio, apenas namorado que não me ajuda em nada, tem sido bem difícil, sinto muito. Assim como você, muitos estão passando, eu tento comunicar muito para você, tá, Suzana? Pega essa live, mostra para o teu parceiro, tem muito conteúdo meu que eu falo para os pais, eu tenho trazido muito essa consciência das mudanças, dessa necessidade. Eu não vou, você me tocou agora e eu vou acabar fugindo do tema da live, porque eu adoro falar sobre isso, cutucar os maridos, trazer um pouco de consciência para esse sistema, para essa rede de apoio, deles entenderem, deles amadurecerem. Não é geral, tem homem aí me assistindo, tá? Eu sei que tem homens muito parceiros, eu tenho um muito parceiro, mas que eu tive que lutar por isso, e eu tenho tentado levar isso para vocês e para o mundo, que é possível sim lutar por esse apoio, porque sozinha é muito mais difícil, tá? E obrigada por estar aqui me assistindo e interagindo. Então, quem eram vocês antes de se tornar pais, né? Que hobbies, que atividades, que paixão, o que definiam quem vocês eram, o que vocês foram deixando pelo caminho, né? Aceitar durante um tempo essas perdas é importante, porque não vai dar para trazer tudo, né? Quando meu filho nasceu, eu malhava 5 vezes por semana. Eu sempre gostei muito de exercícios físicos, fui praticante de esporte, e eu sabia que eu ia ficar um tempo sem, e ok. E depois o que eu não ia conseguir voltar para 5 dias, acho que eu nunca mais consegui. Mas eu aceitei ali numa negociação que 3 vezes dava e isso voltou para minha rotina, porque para mim aquilo era importante. Para outras pessoas são outras facetas. Ser pai e mãe adiciona uma rica camada, né, de aprendizados na nossa vida. Novos papéis, como eu venho falando aí para quem está entrando, a live vai ficar gravada aí, vai ficar na minha disponível. Eu estou gravando aqui em paralelo no Insta, para deixar gravado também no Insta e no YouTube, tá? Como é que esses aspectos mudaram aí para vocês, né? Quais são esses novos traços, essas responsabilidades, esses novos papéis que foram adicionados na sua vida? E como é que faz para reconciliar todas essas mudanças que chegaram com a pessoa que você era antes? Você não vai voltar a ser aquela outra pessoa igual, mas tem muitas coisas da sua personalidade, da sua pessoa, que não podem ficar sem ser alimentadas e nutridas. E a gente esquece, e isso traz uma infelicidade para você como indivíduo e reflete no teu relacionamento. Porque olha só, se eu não estou bem e eu não negociei bem, que eu vou passar por essa etapa, que eu vou abrir mão de coisas durante um tempo, e esse tempo vai se estendendo, eu começo a ficar infeliz, eu começo a ficar angustiada, isso vai trazendo uma série de ansiedades, e isso faz com que eu também não fique bem nessa relação. E tem uma parte que eu estava ali falando com uma seguidora que entrou aqui, que a gente precisa
ver o que está faltando e sim negociar com o parceiro, chamar ele para a responsa e convidar ele também a abrir mão, porque às vezes só tem um abrindo mão. E essa sobrecarga traz muitas brigas, disputas, eu digo que vira uma guerra dentro de casa, e vai dando muita raiva, porque você não está feliz porque você está abrindo mão de um monte de coisa, e aí você começa a cobrar o que é certo, né, o que é justo, e aí dá ruim. Então, primeiro você precisa organizar as suas necessidades. Os papéis novos, né, as responsabilidades novas, elas não podem simplesmente entrar no lugar da personalidade e da sua identidade anterior. Eles precisam complementar e enriquecer. Isso é uma coisa que muita gente talvez não pare para pensar, e quem está aí vivendo, né? Claro que agora eu estou distanciada, eu estou de fora. Mas tem coisas que são muito importantes. Por exemplo, eu até botei aqui, tem traços, né, das nossas personalidades, de quem nós somos, que precisam continuar existindo. Por exemplo, quem está acostumado a reservar um tempo para esporte, né? Atividade física. Tem gente que é atleta, tem gente que curte. Isso não pode sair totalmente de cena. Isso vai precisar ser incorporado nessa rotina, mesmo que seja uma rotina em família. Eu lembrei agora que eu tinha um casal, que eu trabalhei com eles 1 ano e pouco, e que o que linkava muito eles, o que vinha muito nessa história da individualidade deles, era o contato com a natureza. Eles adoravam fazer trilha, caminhar na natureza. E a gente foi olhando quanto eles estavam com um filhote de 3 anos, e eles tinham 1 ano que eles não faziam mais nada. E aí, às vezes é só se dar conta disso e dizer, tá, mas assim, talvez vocês não consigam fazer uma trilha, mas talvez dê para ir num parque, talvez dê para fazer alguns programas na natureza e integrar isso como família, junto com esse filho. E foi impressionante, que foi assim, uma virada de chave. Parece simples, mas aquilo começou a nutrir eles voltaram a estar em família, a estar com algo. Eu estou dando um exemplo, tá? Porque ele veio à minha cabeça, mas eu posso dar muitos outros, e cada um tem que olhar a sua realidade aqui, tá? Porque tem as responsabilidades e tem o que é importante para você, o que precisa ser negociado. Para as mamães que estão aí, a questão toda do autocuidado, que, de novo, eu sempre faço um parênteses, que tem aquele momento da chegada, que é caótico, que você está sem dormir, que o bebê que você está se adaptando. Eu digo que são os primeiros 6 meses mesmo, 4, 6 meses. Mas chega uma hora que você precisa olhar e dizer assim, nossa, o que eu preciso? E realmente negociar com a rede de suporte, tem gente que não tem, mas às vezes, rede paga, às vezes intercalando com o parceiro, porque senão você não vai sobreviver. É simples assim, não tem como, um mínimo de autocuidado. Às vezes é um banho longo que eu preciso. Tem as necessidades, a gente precisa olhar para as nossas necessidades, porque é isso que, essa jornada é longa. Minha jornada, como eu falei, minha está durando já 17, de alternâncias de solicitações. Quando eu acho que não vai precisar de nada, sempre vai precisar de alguma coisa. E eu preciso estar me recalibrando, me nutrindo, olhando para mim, negociando isso. Não dá para vocês tirarem as suas necessidades de cena, porque uma mãe infeliz ou um pai muito infeliz vai dar ruim como pai e mãe. É matemático e traz muita atenção para essa relação. Então, eu preciso reconhecer o que é autocuidado para mim. E eu também falei há pouco tempo com um casal até que está no meu método, que está na mentoria, foi uma mentoria individual, que eu não consigo caminhar. Tá, mas e assim, como é que você faz seu bebê dormir? Empurrando no carrinho. Então, você vai para um lugar legal, bota no carrinho, meia hora, e você sai, porque ela não estava saindo de casa. Então, o que eu estou querendo trazer atenção aqui, eu sei, cada um tem uma logística, cada um tem os seus problemas, tem gente aí que está trabalhando. Quando a gente está nisso, a gente normalmente não vê saída. Se visse, vocês tinham já resolvido. E às vezes, quando eu vou trazendo esses diferentes enfoques, você começa a ver possibilidades. Poxa, eu não vou ter o todo, mas eu posso ter uma parte. E isso é muito bacana, porque quando eu consigo negociar uma parte, isso me nutre.
E eu peço para você que está aí me ouvindo, né, que parte sua, das suas necessidades, estão precisando ser negociadas, estão precisando voltar a ser validada. E ninguém vai chegar e falar assim, ó, fulana, vou trazer para você que eu acho que você está precisando disso. Você vai ter que se dar conta do que é prioridade. Eu gosto muito de trabalhar com esse conceito de urgência e emergência, né? E às vezes a gente acha que tudo é urgente ou que nada é prioridade para a gente. O filho fica sempre em primeiro lugar. Tem aquela metáfora que é bem conhecida, mas eu gosto de falar. Bote a máscara de oxigênio primeiro em você. Não é isso que a gente escuta no avião? Então, se você não bota um pouco de autocuidado, não se dá, não oxigena, você também não consegue dar o seu melhor para essa família, para esse filho, essa disponibilidade. Então, uma coisa que eu acho muito legal para quem aí tá, papai e mamãe, né? É uma agenda às vezes compartilhada, porque quando para a seguidora que estava falando ali que está sem rede de apoio, que eu entrei um pouco antes nesse tema, o sistema família ele é um todo, ele é uma empresa, tá? E eu gosto muito dessa analogia, porque uma empresa tem diferentes funções, diferentes departamentos. E os donos da empresa, quem é? Você e o seu parceiro. E quando a gente tem uma empresa que só tem 2 funcionários, as tarefas são divididas pelos 2 funcionários. E as tarefas dessa empresa são tudo que engloba a casa, os cuidados com o filho e botar dinheiro, fazer a engrenagem rodar, trabalhar. E muitos aí, até né, no momento que a gente vive hoje, nós trabalhamos, nós mulheres, a maioria hoje trabalha tanto quanto os homens. E aí a gente precisa botar tudo num pacote, igual a gente faz numa empresa, e dividir o que é meu, né, nessa agenda compartilhada, o que é do bebê, o que é da família, o que é para prover e o que é o eu agenda. Eu adoro esse nome, eu agendado. Isso aqui é o meu, é meu. É o meu momento, a minha aula disso, ou o meu momento de leitura, ou o meu momento de caminhada, não sei. De novo, cada um se nutre com o que se faz bem. Né? Eu sei o que faz bem para mim, e isso precisa ser negociado. Ó, você me rende, você me troca, a gente se substitui. E a mesma coisa, as noites não dormidas, né? Se os 2 trabalham, elas precisam ser revezadas. Se tem alguém que está desfraudando, ou que tem que acordar de madrugada, ou que tem que ir, tem que revezar. Quando está com o peito com a gente, não tem jeito. A gente que tem o peito não dá para substituir. Até dá hoje, né? Com muitas fórmulas, mas para quem está em amamentação exclusiva, não dá. Essa otimização da vida que eu falo, né? E perceber o que vocês podem ter de ajuda. Ajuda de amigos, terceirizada, rede paga, tentar facilitar a vida e tentar trazer também um pouco desse autocuidado para os momentos de família. Eu vou sair nós 2, tá? Deixa aqui um pouquinho, vai ali brincar com o filho no parquinho, me deixa aqui tomando um sol, relaxando um pouco, troca, porque senão ficam os 2 no sacrifício, né? Eu botei até um exemplo aqui, botei assim, um caso de Luísa. Luísa era uma leitora e escritora antes de se tornar mãe. Após o nascimento do seu filho, ela começou a escrever um blog sobre suas experiências maternas, integrando a sua paixão por escrita com a sua nova vida. Isso ajudou ela a construir uma comunidade de apoio e manter contato com algo que era muito importante para ela. Esses momentos, né, essas viradas de chave, eu digo que a gente precisa encontrar, não que você vai virar escritora, mas o que eu gostava tanto de fazer que não pode sumir, porque isso é algo que pulsa dentro de você. E eu sei que você é atropelado, porque nós somos atropelados. E no meio disso tudo, mamães,
Mas papais também. Mas eu escuto bastante as mamães. A tal da culpa, né? É como se eu tô fazendo algo para mim, eu tô tirando do meu filho. E aí, se eu tô tirando do meu filho, vem a culpa, porque eu digo que as mães nasceram com o kit da mochila da culpa. Já tive o meu kit, hoje ele está bem resolvido, e a gente precisa olhar para isso, porque me deu a vontade de falar um palavrão, mas não posso falar um palavrão aqui, mas assim, é muito injusto, porque a gente recebeu isso do mundo, de ser intensa, da maternidade, de dar para o filho, porque o filho. Aí eu trabalho fora, aí eu fico com culpa porque eu não fico com o filho. E no meio disso tudo tem o tempo real, o tempo que eu não tenho para dar e ninguém vai ter, porque filho é sem fim. Eu digo que assim, você pode sentar com ele e brincar no chão 3 horas, ele vai querer 5. Você vai querer sentar 5, ele vai querer 7. Se você trabalhar meio período, ele vai dizer que você não está ficando com ele. E se você ainda ficar em casa o tempo todo, você não vai conseguir ficar o tempo todo com o filho, porque a vida não é só o filho, tem outras funções para serem feitas e ele vai te cobrar que ele quer você. Então, você tem que negociar o que é possível, o que é real dentro da sua realidade. E o famoso e bom tempo de qualidade. O que é mais fácil eu ter 1 hora inteira ali do que eu ficar 3 horas irritada, mal-humorada, dividida e abrindo mão de mim. E sim, também é muito importante para vocês, não sei com a idade de quem tem filho aí, que você mostre para o teu filho esse modelo de olhar para você, de cuidar para você, porque é isso que você está fazendo quando você dá um contorno. Claro, não estou falando de bebê de 6 meses, estou falando, né, crianças com 2, 3 anos, elas já começam, já dá para se fazer um contorno, que é agora a mamãe está fazendo isso para ela. Agora é um tempo da mamãe. E começar a negociar. Só que muitas vezes a gente não faz. A gente, não vou negar, eu vou abrindo mão de um jeito de mim que fica o pó, sobra nada. Toda vez que você identificar que algo está faltando, isso também precisa vir para a mesa do relacionamento. Porque também não é tudo que vai ser atendido. Mas quando isso é claro e negociado, vocês saem de uma armadilha muito grande que tem nos relacionamentos, que é, ao invés de eu apoiar o meu parceiro para ele ter a individualidade dele, o meu parceiro me apoiar, eu entro numa competição e acho que quando ele está fazendo algo para mim, ele está tirando de mim. De certa forma, é verdade. Mas se você negocia isso claramente, vocês se apoiam, ao invés de vocês se cobrarem. Não sei se faz sentido isso aí que eu tô falando. Se está todo mundo me acompanhando, se quiser perguntar alguma coisa ali, tá? Pode jogar. Então, eu não faço para mim, não coloco na mesa, não negocio, e quando eu olho e vejo que o outro, sei lá, vai fazer uma caminhada de bike que eu queria fazer, eu fico com raiva e aí eu cobro dele, porque, claro, quando ele sai de bike eu fiquei sobrecarregada aqui. Por que não traz isso e não conversa? Eu também, o meu não é bike, sei lá, eu quero fazer uma aula de dança, eu quero caminhar, eu quero 40 minutos assistir algo um podcast, um Spotify, qualquer coisa, não sei. Passear com o cachorro. Então, terça e quinta você vai, segunda e quarta é meu. Vamos negociar? O outro pode não dar. Mas aí você vai precisar amadurecer isso de entender que é muito mais você não tá dando limite, ou você acostumou a ceder e tá ficando aí infeliz. Então, assim, essa identidade, né? Essa live aqui é para ter 30 minutos, eu já estou recebendo um sinal aqui. Essa live é para trazer essa consciência, porque é uma coisa que eu muito escuto dos pais e mães, dos casais, o como vocês se perdem nessas tarefas da parentalidade, se esquecem de você e se tornam pai e mãe. Some a mulher, some o homem e não tem como um relacionamento, nem uma família sobreviver assim, porque isso traz ansiedade, isso traz angústia. Então, assim, já estou meio que fazendo uma recapitulação, né, de vocês lembrarem. E mesmo quando vocês abrem mão ali no início, é uma coisa consciente. Aí eu sei que eu vou abrir mão, igual quando a gente vai fazer um mestrado.
Eu sei que eu vou abrir mão de algumas coisas na minha vida durante um tempo, ou vou abrir uma empresa. Eu sei que vai ter um sacrifício, mas isso tem que ser consciente para eu dar conta. O problema é que esse consciente se expande de um jeito que o que era 6 meses vira 2 anos, que era 2 anos vem 4, que às vezes vem o segundo filho, e eu vou me esquecendo da mulher que eu sou, vou me esquecendo do homem que eu sou, do que me fazia feliz. Eu vou perdendo esse brilho como pessoa, vou esquecendo de cuidar de mim, vou me abandonando. E aí fica ruim para o filho, fica ruim para a família e fica ruim para o relacionamento, porque se aqui tem meio, eu não tenho um com um se relacionando. Eu tenho meio com meio que não dá nenhum, que não é essa conta que a gente faz. Duas pessoas que estão infelizes, que estão perdidas no meio de tanta tarefa e que estão precisando reorganizar a casa. E é tão fantástico quando a gente entra para né, nessa jornada já sabendo disso, e eu acho que, né, às vezes eu escuto alguém falar, eu estava grávida, ouvi um vídeo seu, nossa, me deu uma luz. Eu fico super feliz, porque eu também queria ter tido acesso a algumas coisas antes, porque quando você entra nessa jornada com um pouco mais dessa consciência, fica mais fácil. Mas ainda assim é possível para quem está aí me ouvindo, tem bastante gente. Fiz a live nesse horário, a amiga falou assim, não vai ter ninguém na live, 2 da tarde de sexta-feira. Falei, não, mas tem uma galera minha que está em casa, está com filho pequeno, é horário de almoço, o filho está dormindo às vezes, vou tentar um horário alternativo, porque muita gente começou a mandar mensagem que a noite estava ruim para entrar, hora de botar filho para dormir, então eu vou ajustando aqui com os feedbacks que você me dá. Então, encontrar tempo para ser pai e mãe não é sobre, né, encontrar tempo para si, sendo pai e mãe, não é só sobre gerenciar o relógio, mas é gerenciar as emoções, os autocuidados, as suas necessidades como ser humano. Porque antes de ser pai e mãe, você é um ser humano com necessidades, com desejos, com prazeres. Você precisa dar, mas você precisa ver aonde receber, porque o filho, ele dá prazer pra gente, ele dá alegria, ele nutre, mas ele nutre essa faceta sua de ser pai e mãe. Ele não nutre o homem e a mulher que está aí. E você precisa desse homem e dessa mulher nutrido para estar disponível e para o seu parceiro também, para esse relacionamento seguir de uma forma saudável, com acordos saudáveis, justo. Isso é fundamental para a saúde mental de vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, pode escrever ali. Tem só uma pessoa que compartilhou. E a gente segue nessa luta, porque não é fácil, mas é possível. Vai exigir colocar um farol sobre isso tudo que eu estou falando, como eu falei antes, colocar num papel, né? Como está essa vida? A gente precisa de uma fotografia disso, que é uma coisa, eu adoro planners, diagnósticos, ferramentas que ajudam a gente a ter esse olhar que na minha área tem bastante. Eu trabalho muito com isso, porque às vezes a gente joga na ferramenta, olha e fala, não vi que estava assim, que estava tão descompensado. E aí eu consigo traçar um passo a passo. Mas já comecem olhando, né? O que eu estou sentindo tanta falta? E para algumas pessoas é dormir, é caminhar, é a natureza, é um livro para ler, é escrever, é ouvir música. Não deixem essas partes que são tão importantes do seu eu antes de ser pai e mãe desaparecerem. Vou fechar uma livezinha de 35 minutos que eu resolvi fazer ontem, a partir de um relato de uma mentoria. Falei, vou falar sobre isso e me amanheci ontem. Eu falei, vou amanhecer inspirada. Programei, mas eu pretendo fazer uma live toda semana com temas diferentes. Eu ajudo você a recuperar a conexão e a harmonia perdida em seu relacionamento após a chegada dos filhos. Trabalho com toda essa transição dos pais de casais para pais e mães, toda essa mudança que tem na vida, na família, com a chegada dos filhos, formas de reconexão, de ajuste de comunicação, as diferenças parentais, é aonde eu estou.
Que bom, Susan, obrigada, gratidão. Entrei no momento certo. Como eu falei, a live vai ficar gravada, disponível no meu Insta por 2 dias. Depois ela vai ficar editada no YouTube. Me sigam lá no YouTube, que tem assim, vídeos mais longos, com conteúdos mais demorados, né? Estou produzindo muita coisa para ajudar vocês. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima.